Bem-vindos a essa edição extraordinária do nosso programa Contra a Corrente, da nossa TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília. Estamos aqui novamente para cumprir o dever de informar, e neste caso informar sobre acontecimentos muito graves que estão ocorrendo no Oriente Médio, e em particular sobre a bárbara agressão que está sofrendo a Líbia por parte de uma aliança de países ocidentais que parecem não ter como saciar a vontade de destruir aquela nação. Estamos aqui para testemunhar que neste momento estão chovendo bombas, ataques aéreos brutais contra a população civil na Líbia. É nosso dever informar, uma vez que os grandes meios de informação do nosso país nada mais fazem que repetir boletins de guerra, boletins que oferecem aos telespectadores inermes nas próprias casas informações distorcidas, imagens manipuladas, comentários de jornalistas de capacete que reproduzem aqueles boletins de guerra com um certo sadismo, talvez invocando uma santa aliança, ou talvez aplaudindo aquilo que o líder Muammar Gaddafi chamou de uma cruzada, uma nova cruzada contra o povo da Líbia. Então, para cumprir com esse dever de informar contra a corrente, informar contra o lugar comum, informar contra a desinformação, aqui nós trouxemos novamente, com grande honra, um representante daquele povo, o senhor embaixador, Dr. Salem Omar Ezubedi, que está aqui conosco, junto com o professor Nasser, que vai ser o tradutor dessa nossa conversa, para facilitar para vocês, telespectadores, as informações que têm sido sonegadas pela grande imprensa nesse clima de guerra que não conduz aquilo que o Brasil tem sustentado, mesmo pela sua diplomacia, a uma situação pacífica, a uma resolução pacífica. É recente a notícia que de Trípoli a população está se organizando para fazer uma marcha pacífica até a cidade de Benghazi, para buscar reconciliar aquele povo enfrentando as suas dificuldades internas, mesmo numa situação arriscada. Essa população que arrisca a sua própria vida, que pode ser alvo de bombardeios, marcha em direção a Benghazi para buscar uma solução pacífica para a situação da Líbia. Embaixador, conte-nos um pouco sobre a situação de Trípoli nesse momento, a situação da população. Estamos vendo imagens de destruição, estamos recebendo notícias de mortes da população civil. Muito mais mortes daquelas que foram anunciadas, que supostamente teriam sido as vítimas civis dos ataques do governo líbico aos rebeldes. O que está acontecendo hoje em Trípoli e como está reagindo a população da Líbia frente a esses ataques? أولا أعتذر لأني لا أتكلم اللغة البرتغالية بطلاقة وبالتالي لابد من ترجمة من العربية إلى البرتغالية. Ele pede desculpas por não dominar bem o português, portanto torna-se necessária uma tradução para a língua portuguesa, do árabe para o português. وثانيا أود أن أشكر محطة التلفزيون الشعبية على هذه الفرصة التي أتاحتها لي للحديث عن مجريات الأمور في ليبيا والهزمة الإمبريالية الصليبية الشرسة التي تتعرض لها بلادنا. Em segundo, gostaria de agradecer este canal pela nova oportunidade para explicar sobre o ataque feroz do imperialismo contra a Líbia. الشعب الليبي ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الهجمات الإمبريالية. Não é a primeira vez que o povo líbio se torna alvo desses ataques imperialistas. في 15 ابريل 1986 هجمت على بيت القائد وعلى طرابلس وبنغازي 170 طائرة من أحدث الطائرات العسكرية الأمريكية. Em 15 de abril de 86, mais de 100 aviões, 150 aviões, como está dizendo, aviões dos Estados Unidos atacaram a casa do líder. ومات فيها ما لا يقل عن 100 شخص بينهم ابنة القائد المتبني.
onde no mínimo faleceram 100 pessoas, entre elas a filha adotiva do líder. وذلك بعد أن تم تحطيم الرادارات الليبية التي كانت ضد الطائرات. Isso após destruir os radares anti-aviões que a Líbia tinha. والهجمة الحالية التي تعرض لها طرابلس هي لا تختلف عن مثيلتها وإن كانت أكثر صرامة وقوة. E o ataque que Trípoli está sujeita agora não é diferente do ataque anterior, mesmo sendo agora mais forte e com mais força. وللأسف بإذن من مجلس الأمن الدولي. Lamentavelmente, com a anuência do Conselho de Segurança Internacional. الذي من أهم مهامه هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. Sendo que entre seus principais atributos é preservar a paz e a segurança internacional. وأيضا للأسف بدعم من جماعة الدول العربية. E lamentavelmente com o apoio da Liga das Nações Árabes. وبعض الدول العربية. E alguns países árabes. التي تشترك مع ليبيا في معاهدة دفاع مشترك. Que tem acordo de defesa mútua com a Líbia. من خلال الجامعة العربية. Através da Liga das Nações Árabes. Acordo de defesa com a Líbia. E não cumprem o acordo de defender. في إطار الجامعة العربية. No âmbito da Liga Árabe. اليوم في طرابلس بينما كان المواطنون الليبيون يضعون 40 ضحية بريئة من السكان المدنيين في قبورهم. Hoje em Trípoli, enquanto a população estavam enterrando 400 vítimas, ضحايا القنابل والصواريخ خلال اليومين الماضيين. Vítima das bombas e dos mísseis. 40 vítima das bombas e mísseis que caíram nas noites anteriores, nas duas últimas noites anteriores. وبينما كان المواطنون الليبيون في الجزء الغربي من البلاد يستعدون لمسيرة سلمية إلى بنغازي إلى الشرق. E enquanto os líbios na parte oeste do país estavam se preparando para uma marcha pacífica até a cidade de Benghazi, كانت الصواريخ تهطل على طرابلس وضواحيها. Os mísseis estavam sendo lançados em cima de Trípoli e seus arredores. Embaixador, aqui a imprensa ocidental tem insistido muito numa ideia de que o líder Muammar Gaddafi estaria isolado, escondido num bunker. Anunciaram, como sempre, como é o estilo aí dos militaristas norte-americanos, que os seus lugares, os seus esconderijos teriam sido bombardeados. Na verdade, o senhor está nos informando coisas muito diferentes da situação do líder Muammar Gaddafi. A televisão hoje mesmo apresenta uma imagem de um comício que o líder Gaddafi teria feito na cidade de Trípoli. Como está o líder Gaddafi? Que mobilização existe em torno dele nesse momento? القائد معمر القذافي في صحة جيدة وهو يقود الدفاع يقود الدفاع المدني والعسكري في ليبيا ضد الهجمة الصليبية. O líder Gaddafi está bem de saúde e está comandando de Trípoli a defesa militar e civil contra esta cruzada. وكلما جاءت الصحافة الغربية والعميلة بالدعايات المغرضة من أنه قد غادر طرابلس إلى الصحراء أو إلى أماكن أخرى غير معروفة. E cada vez que a mídia vem com a notícia que ele saiu para o deserto, para outro lugar, essa mídia traíra. كان القائد يظهر إلى الجماهير في الساحة الخضراء. Ele aparece para o povo na Praça Verde. وآخر مرة ظهر إلى الجماهير في بيته الصامت في باب العزيزية. E a última vez que ele apareceu foi em sua casa, no Dar al-Azizia. يشحذ الهمم. Incentivando. ويقوي من عزيمة الشعب الليبي. Dando ênfase à força do povo líbio. ويؤكد لهم أنه ما زال بينهم. Afirmando para eles que ele está entre eles, em sua casa, em seu lar.
ودفاعا عن القائد بأبدانهم وأنفسهم وأولادهم وبناتهم ونسائهم، قرر الليبيون أن تقوم كل مدينة في ليبيا بإرسال أبنائها إلى بيت القائد للمبيت em defesa do líder, em defesa de seus filhos, suas filhas, do povo, cada cidade decidiu que seus filhos irão para Trípoli para pernoitarem lá e defender. وبالتالي تجد الليبيين والليبيات كبارا وصغارا في باب العزيزية يغنون ويرقصون ويهتفون طيلة الليل. Por causa disso, podemos ver os líbios, líbias, pequenos, grandes, homens, mulheres, na região de Bab el-Azizia, cantando, dançando, clamando o nome dele. في نفس الوقت والقوات الصليبية تضرب نفس المكان على بعد 50 متر من هؤلاء الناس. E no mesmo instante, as forças cruzadas atacam aquela região de uma área longe de 50 metros. Como vocês, telespectadores, estão ouvindo do relato aqui do embaixador Dr. Salem Omar Zubedi, que veio gentilmente aqui prestar algumas informações para você, telespectador, para a opinião pública em geral, a situação interna da Líbia, que não é refletida nos nossos meios de comunicação, mostra um povo que é protagonista do que está acontecendo. E um povo que não está se intimidando com os bombardeios aos alvos civis que estão sendo atingidos, absolutamente fora do mandato, já do mandato cínico e despropositado da ONU para bloquear o espaço aéreo líbico. Entretanto, essa população tem participado, de alguma maneira tem sido protagonista. O líder Muammar Gaddafi declarou que, em defesa do seu país, contra a invasão estrangeira ao seu país, contra aquilo que ele chamou da nova cruzada, distribuiria armas ao seu povo. Então nós queríamos saber, junto a essa realidade, que evidentemente é uma realidade diferente daquilo que é pintada para vocês, telespectadores, pelos meios de comunicação oficiais, aquelas, vamos lembrar sempre, dos jornalistas que colocam o capacete para reproduzir os boletins de guerra. Nós estamos num clima de propaganda de guerra, portanto temos a obrigação de informações objetivas diretamente da fonte. Obrigação essa dos meios de comunicação, se quisessem ser objetivos. E a fonte está aqui, o embaixador, representante do povo da Líbia no nosso território. Embaixador, o povo da Líbia está se armando para defender a sua revolução? بكل تأكيد نحن في الجماهيرية من خلال المبادرة العالمية الثالثة نؤمن بأن السلطة والثروة والسلاح يجب أن تكون بيد الشعب. Com certeza, nós na Líbia, a população, crê na revolução que disse que o poder, a arma e as riquezas do país tem que estar na mão do povo. وبالتالي الشعب الليبي من خلال المؤسسات التعليمية ومن خلال التجنيد الخدمة العسكرية ومن خلال التطوع هو معد للتعامل مع الأسلحة والذخيرة. Por isso o líbio, através do estudo escolar, ou quando ele serve o exército, ou os voluntários, o povo líbio está pronto, está apto a usar as armas. بالإضافة إلى الجيش الليبي، بالإضافة إلى اللجان الثورية، além do الحرس exército, الأخضر، العالم الأخضر، a guarda revolucionária, من خلال حتى كبار السن، até os mais idosos, والنساء، as mulheres, كلهم تدربوا على السلاح. todos eles estão treinados a usar as armas. هذا التدريب هو الهدف منه هو أن يدافع الشعب عن نفسه. O objetivo é que o povo pratique sua autodefesa. لأننا نؤمن بأن الشعب المسلح غير قابل للهزيمة. Porque acreditamos que o povo armado não aceita derrota, não está sujeito a derrota.
Como veem os telespectadores, por essas declarações há uma diferença substancial entre um ditador, que seria, segundo a mídia ocidental, o líder Muammar Gaddafi, e um líder que arma o seu povo, que prepara o seu povo para a autodefesa. Isso nos reporta a um outro tema, que é uma pergunta que não quer calar. E lembrando sempre que estamos em clima de boletins de guerra. A mídia está militarizada e fazendo guerra midiática contra a Líbia. Portanto, essas coisas vocês não vão ver, não vão ouvir na Rede Globo, não vão ouvir na Bandeirantes, não vão ouvir na Record. Vão ouvir só aqui no canal comunitário de Brasília. Embaixador, afinal de contas, quem são esses rebeldes? Porque se o povo líbico tem esse alto nível de organização, alto nível cultural, inclusive um alto nível social, o que pretendem esses rebeldes? Como eles atuaram para detonar essa crise, levantando inclusive a bandeira, estranhamente, e é bom que se reflita sobre isso, a bandeira da monarquia. Então esses rebeldes representariam o quê? Uma volta ao passado? O que representam esses rebeldes realmente? هؤلاء المتمردين هم عبارة عن عملاء للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب بشكل عام. Esses rebeldes são associados aos Estados Unidos, ou são traíras também aos Estados Unidos. هؤلاء الناس عاشوا في الولايات المتحدة أكثر من 30 سنة. Eles viveram nos Estados Unidos mais de 30 anos. وهم الآن يعتبروا خبراء في الإعلام. Eles são especialistas em mídia e informação. ويعملوا في الجزيرة وفي العربية. Trabalham na Al Jazeera, no outro canal Al Arabiya. واستغلوا فرصة قيام بعض الشباب بإحياء مناسبة الهجوم على القنصلية الإيطالية في طرابلس. Aproveitaram a oportunidade que alguns jovens de alguns jovens que estavam relembrando da data do ataque ao consulado italiano. في سنة 2006 القنصلية تم محاولة اقتحامها من بعض الشباب نتيجة لأن وزير الداخلية الإيطالي قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم. Porque isso aconteceu em 2006 no consulado italiano, porque o ministro do interior italiano se referiu de uma forma ofensiva ao profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. وقد استغل وقرر بعض الشباب من خلال الانترنت ومن خلال الفيسبوك أن يحيوا هذه الذكرى يوم 17 فبراير. Alguns jovens, através das redes sociais, Facebook e tal, decidiram relembrar dessa data no dia 17 de fevereiro. ولكن عملاء المخابرات المركزية كانوا مستعدين لهذا الأمر. Mas os agentes americanos estavam atentos a essa questão. وأعضاء القاعدة أيضا كانوا مستعدين لهذا الأمر. Os membros da Al-Qaeda também estavam atentos para essa questão. لأنه خلال الثلاث شهور الماضية تم إطلاق سراح أكثر من 600 شخص من أعضاء القاعدة في ليبيا. Porque há 3 meses atrás foram soltos mais de 600 membros da Al-Qaeda na Líbia. الذين تم القبض عليهم في تمرد آخر خلال التسعينات. Eles foram capturados na década de 80 por uma tentativa de rebelião também. ولكن من أجل الإصلاح قام من الاتحاد الأفريقي هي ربما تكون المنقذ والمنجد لهذه الدول لإيقاف الحرب. Por isso podemos ver que os apelos feitos pela Rússia, Índia, Brasil, União Africana podem ser a salvação da situação dessa guerra. Sobre isso foi muito interessante o embaixador ter lembrado isso. E gostaríamos aqui de lembrar, nós da TV Cidade Livre, o nosso apoio que temos declarado em diversas reportagens, entrevistas, à nossa política externa, a política externa do nosso país. Quando esteve aqui o presidente Obama, a mídia de capacete, aquela que vestiu o capacete e transmite os boletins de guerra do Pentágono, aplaudia a presença de Obama aqui,
para pedir uma reviravolta na política externa brasileira, porque o Brasil finalmente se voltasse, se aliasse aos Estados Unidos, né? Festejaram essa perspectiva. Lamentavelmente foram desmentidos pelo fato que o presidente Obama ensanguentou o nosso território, tendo a ousadia de assinar a ordem de ataque a partir do nosso território, o que muito nos envergonha. Mas, por outro lado, nos orgulha a conduta do nosso governo, da presidenta Dilma Rousseff, e sucessivamente a nossa diplomacia, ao ter se declarado em desacordo com essa posição de agressão e declarando-se em favor de uma situação, uma solução negociada para esse conflito.